Agora, a Bíblia lida e explicada com Alain Amorim. Para quem quer ouvir a Palavra de Deus de forma simples e compreensível. Olá, querido ouvinte, querida ouvinte. Estamos de volta com mais um programa, a Bíblia lida e explicada. Eu sou o pastor Alain Amorim. Nós continuamos o nosso estudo no Evangelho de Lucas, capítulo 9, caminhando para o final desse capítulo. Temos apenas mais 2 trechos. Eu quero que você acompanhe comigo então a leitura e o estudo dos versículos 49 ao 56. Lucas 9, 49 a 56. Diz assim a bendita palavra de Deus. Falou João e disse: Mestre, vimos certo homem que em teu nome expelia demônios, e lhe proibimos, porque não segue conosco. Mas Jesus lhe disse: Não proibais, pois quem não é contra vós, outros é por vós. E aconteceu que, ao se completarem os dias em que devia ele ser assunto ao céu, manifestou no semblante a intrépida resolução de ir para Jerusalém, e enviou mensageiros que o antecedessem. Indo eles, entraram numa aldeia de samaritanos para lhe preparar a pousada. Mas não o receberam, porque o aspecto dele era de quem decisivamente ia para Jerusalém. Vendo isto, os discípulos Tiago e João perguntaram: Senhor, queres que mandemos descer fogo do céu para os consumir? Jesus, porém, voltando-se, os repreendeu e disse: Vós não sabeis de que espírito sois, pois o Filho do Homem não veio para destruir as almas dos homens, mas para salvá-los. E seguiram para outra aldeia. É interessante e até um pouco diferente pensar e refletir sobre a implicação do que Jesus disse nos versos 49 e 50. É interessante que Thomas Nelson, um autor que eu tenho consultado para o nosso estudo, fala aqui de uma proibição de Jesus sobre o sectarianismo, ou seja, que não houvessem seitas, que não houvessem divisões na sua igreja. É interessante porque hoje nós vemos muitas vezes, infelizmente, até mesmo uma falta de cooperação entre igrejas irmãs. Eu creio que o que Jesus disse aqui se aplica a isso. Então, o que nós temos nesse texto? Os discípulos disseram: Nós vimos um homem que estava em teu nome espantando um demônio, expelindo um demônio. E nós proibimos. Por quê? Porque ele não estava conosco. Ou seja, alguma coisa fez com que aqueles homens diferenciassem, que os discípulos diferenciassem aquele homem. Ele não segue conosco, então ele não pode fazer isso, ele não pode usar o teu nome. Mas Jesus dá uma resposta interessante. Ele disse: Não proibais, quem não é contra vós é por vós. Eu creio que isso se aplica para nós, e pelo fato de que, como igreja do Senhor, nós devemos olhar para além dessa barreira, que certamente não deve ser uma barreira impeditiva, mas para além dessa barreira chamada denominacional. Eu sou um batista por convicção. Eu creio que os batistas têm uma forma de ver o mundo, de enxergar o reino, que é muito saudável. Mas nós temos outros irmãos. Nós temos igrejas que são co-irmãs. E eu creio que é preciso que nós lancemos mão dessas barreiras que às vezes nos impedem de cooperar e trabalhar juntos sempre que for possível. Sempre que tivermos a possibilidade de deixarmos de lado essas questões e lembrarmos que aqueles que militam por Jesus não são contra nós, estão conosco e são por nós. Se eles militam como nós, se a mensagem do Evangelho é pura, é genuína, eles estão militando conosco. A seguir, talvez como uma continuação dessa lição prática aqui, Jesus
e o texto diz que ele estava próximo da sua assunção ao céu, ou seja, Jesus sabia que o tempo estava acabando, e o texto diz, é Lucas que registra uma coisa interessante, ele manifestou no semblante a intrépida resolução de ir para Jerusalém. Talvez Jesus expressasse mesmo em seu rosto ele tivesse uma expressão de que ele sabia que algo estava por acontecer e ele precisava buscar isso. É essa disposição aqui que Lucas observa. Aliás, Lucas é um que marca muito bem a chamada jornada para Jerusalém, embora, como nós veremos aqui, não fosse uma jornada direta, foi um tempo maior que Jesus levou para chegar até aquele momento em que ele chegaria lá no chamado domingo de Ramos, né? No domingo da entrada triunfal. Esse caminho seria marcado ainda por milagres, seria ainda marcado por momentos de ensino, mas o fato é que Lucas registra que Jesus tinha essa resolução. Por isso ele mandou alguns dos discípulos irem à frente para preparar um lugar já na terra de Samaria. Ele estava de caminho para Jerusalém e já em Samaria, que era no meio do caminho, ele entra, só que esta vila não está disposta a receber o mestre. De alguma maneira eles souberam que era Jesus que estava vindo e eles recusaram. É surpreendente o que Tiago e João dizem aqui. João e Tiago, que eram os filhos do trovão, perguntam para Jesus se eles poderiam mandar descer fogo sobre aquela vila, assim como Elias fez, né? Mestre, queres que mandemos descer fogo do céu para os consumir? Mas Jesus, para que eles entendessem que não era o momento para isso e a hora para isso, coloca a perspectiva correta. Ele diz: vocês não sabem de que espírito sois, não é? Eu quero crer que Jesus aqui chamou a atenção para o fato de que o poder que o Espírito estava lhes dando não era para que isso acontecesse. Veja, o Filho do Homem não veio para destruir as almas dos homens, mas para salvá-las. Aquele momento era um momento de salvação. Jesus tinha sido apontado por Deus e tendo o Espírito de Deus para proclamar liberdade aos cativos, libertação, curas. A missão de Jesus era essa, ele veio salvar, ele não veio destruir. E então Jesus disse: deixa, vamos para outro lugar. Talvez mais para frente, talvez num outro momento o juízo chegasse àquele povo, mas por enquanto eles ainda seriam merecedores e seriam recipientes da graça de Deus. É importante lembrar, querido ouvinte e querida ouvinte, que nós ainda estamos nesse tempo aceitável. O apóstolo Paulo fala disso. Eis que hoje é o tempo aceitável. E o autor aos Hebreus disse: se hoje você ouvir a voz de Deus, não endureça o seu coração. Jesus ainda está pronto e ainda oferece a sua mão estendida. Ele ainda oferece a salvação. Hoje ainda é tempo de se salvar. Hoje ainda é tempo de ouvir a voz de Deus e de ouvir o Evangelho de Jesus e ouvir que Ele ainda hoje está disposto a dar vida e vida eterna. Jesus disse isso: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Jesus disse: eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Hoje ainda estamos nesse tempo da graça. Hoje, você que me ouve e que porventura ainda não tem entregue a sua vida a Jesus, hoje você ainda pode clamar o nome do Senhor Jesus e ser salvo. Basta clamar, basta entregar a sua vida, arrepender-se dos seus pecados e crer em Jesus como Senhor e Salvador. Pois o Filho do Homem não veio para destruir as almas dos homens, como diz o texto, mas para salvá-las. No nosso próximo encontro, nós vamos estudar juntos o último trecho do Evangelho
de Lucas no capítulo 9. Até lá, que Deus abençoe a sua vida. Acesse agora nossa plataforma e baixe os podcasts www.rede316.com.br. A Bíblia lida e explicada com Alain Amorim.